Fala pessoas, muito bem-vindos ao canal Matemática Sem Limite. Eu sou o professor Portugal e hoje preparei para vocês um conteúdo de quadriláteros, seguindo a nossa série de geometria plana. Então, se você gostar do conteúdo, já deixa aquele seu like, considere se inscrever se você não é inscrito no canal e vou deixar tanto na descrição como vai aparecer aqui nos cards a playlist de geometria plana para caso você queira aproveitar os outros vídeos. Bom, bora para lá, estamos falando de quadriláteros, né? Vamos dar sequência aos nossos estudos. Nós já falamos sobre os triângulos, agora nós estamos falando dos quadriláteros. O que são os quadriláteros? Uma figura plana de 4 vértices ou 4 lados, qualquer uma das duas definições são válidas. Bom, a gente consegue aproveitar algumas ideias de triângulos para buscar informações nos quadriláteros. Bom, qual a novidade aqui, né? Além de você ter um vértice a mais e um lado a mais, agora você vai ter um incremento das diagonais, ok? Então, já meio que por definição, eu sei que ele tem os vértices A, B, C e D. Na verdade, pode ser qualquer letra, né? Mas para ficar mais fácil, a gente usa essas 4 primeiras. E aqui o incremento que você tem em relação aos triângulos são as diagonais. Bom, então, por exemplo, se eu traçar do A na direção do C, eu tenho um incremento de uma diagonal, tá? Essa linha pontilhada aqui, esse segmento de reta que eu pontilhei, é um exemplo de diagonal. O outro exemplo, ele vai do B na direção do D, ou vice-versa, ok? Então, o quadrilátero, ele possui 2 diagonais, sempre pegando um vértice e ligando no vértice oposto. Bom, deixa eu apagar essa diagonal em vermelho, só para fazer uma observação. Quando eu traço uma diagonal, por exemplo, do A até o C, eu acabei dividindo o meu quadrilátero em 2 triângulos. Qualquer quadrilátero você vai conseguir dividir em 2 triângulos. Bom, quando a gente falou de triângulos, a gente viu que a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Então, nesse triângulo aqui, eu sei que a soma dos ângulos tem que dar 180 graus, e nesse triângulo, a soma dos ângulos internos também tem que dar 180 graus. Então, se você quiser generalizar, você pode falar que em um quadrilátero, a soma dos ângulos internos, é igual a 360, porque você sempre vai conseguir formar 2 triângulos, e a soma de cada triângulo tem que dar 180 graus, ok? Então, as novidades em relação aos triângulos são essas. Trações diagonais e a soma dando 360 graus, ok? Bom, diferente dos triângulos que você conseguia classificar basicamente de 2 tipos, quanto aos lados e quanto aos ângulos, aí quanto aos lados você tinha equilátero, isósceles, escaleno, e quanto aos ângulos, acutângulo, retângulo, obtusângulo, todo triângulo teria que cumprir pelo menos 2 dessas condições, uma de cada. Nos quadriláteros não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque você tem uma quantidade enorme de quadriláteros que você consegue formar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a restringir os nossos estudos, a começar pelos trapézios. Então, deixa eu chegar os trapézios um pouquinho aqui para cima. Bom, qual a característica de um trapézio? O trapézio ele tem por característica que ter 2 lados paralelos, ok? Então, ó, deixa eu colocar esses caras aqui, A, B, C. Opa, esse C ficou bem feio, né? C e D. Bom, por característica, ele tem que ter 2 lados paralelos. Então, nesse caso aqui, eu estou com o lado AB paralelo ao lado CD, ok? E esses lados, eles são chamados de bases. Então, sempre que você ouvir falar de base de um trapézio, você está falando dos 2 lados paralelos, ok? Outra característica é que ângulos consecutivos de bases opostas são suplementares, ok? Então, bases opostas. Então, por exemplo, se eu chamar esse ângulozinho aqui de alfa, quem é consecutivo ao alfa? Esse A aqui e esse C aqui, ok? Porém, o C está na mesma base, então você não considera, você vai considerar aquele θ lá em cima. Então, eu tenho que alfa mais θ tem que ser igual a 180 graus. Por quê? Bom, é aquele conceito que a gente viu lá numa das primeiras aulas, não sei se é o primeiro ou o segundo vídeo da sua playlist, vai estar na descrição, é o conceito de paralelas cortadas por uma transversal. Por definição, AB é paralela a CD,
quando você traça a transversal, esses dois ângulos eles se tornam colaterais internos, e colaterais internos são sempre suplementares, ok? Então a gente buscou esse conteúdo lá do início, estamos aplicando nos trapézios, ok? Então o A tem que ser suplementar ao D, o B tem que ser suplementar ao C. A princípio não podemos afirmar nada em relação do A para o B, do C para o D, a gente fala isso no próximo vídeo, beleza? Dando continuidade, nós temos agora os paralelogramos. O que os paralelogramos são? São quadriláteros em que os lados opostos são paralelos. Pô, mas o trapézio não cumpria isso? Bom, mais ou menos, né? Ele precisava que tivesse dois lados paralelos. No paralelogramo, não. Todos os lados têm que ser paralelos a um outro. Então, ó, se eu pegar um paralelogramo ABCD, o lado AB tem que ser paralelo ao CD e o lado AD tem que ser paralelo ao BC. Então, o de cima é paralelo ao de baixo, o da direita é paralelo ao da esquerda. Bom, então isso é suficiente para eu afirmar que todo paralelogramo é um trapézio? Sim, isso aí é suficiente para você afirmar isso, sem problema algum. Ou seja, você já pode aplicar as características de trapézio. Lembrando, né, que também você, nesses casos, você pode aplicar também todas as características que a gente viu sobre quadriláteros, de soma dos ângulos internos e diagonais, ok? Todos esses caras são quadriláteros. Bom, o que mais que a gente pode aplicar? Que não só os ângulos consecutivos de bases opostas são suplementares. Aqui qualquer ângulo consecutivo, quaisquer ângulos consecutivos são suplementares. Então, se eu escolher esse ângulo D para trabalhar, tanto A quanto C têm que ser suplementares. Vamos batizar esses ângulos aqui. Vamos chamar de alfa. Aqui eu tenho θ, então o alfa é suplementar ao θ. Bom, mas o C também tem que ser suplementar ao alfa, então esse cara aqui também vale θ. E por consequência, esse cara aqui de cima também tem que valer alfa, ok? Então o que está acontecendo? Não apenas os consecutivos são suplementares, que é essa condição aqui, como também os ângulos opostos são congruentes, ok? Percebe aí que o B oposto ao D, eles são congruentes, o A oposto ao C, eles também são congruentes. Bom, o que mais que eu sei? Deixa eu apagar esses ângulos aqui só para não poluir o nosso desenho. Eu sei também que os lados opostos são congruentes, ou seja, a distância do A para o B, é a mesma distância do D para o C, basicamente cumprindo a ideia que eles são paralelos, ok? Bom, e o que mais? Agora vem a novidade a partir das diagonais. A novidade é que se eu traçar as duas diagonais aqui, ó, tracei essa diagonal e vou traçar a outra, essas diagonais elas têm a obrigação de se encontrarem no ponto médio, tá? Eles vão ser camaradas comigo e vão entender que isso aí são segmentos, ok? Bom, essas diagonais elas têm a obrigação de se encontrarem no ponto médio. Ou seja, se eu marcar aqui esse ponto de encontro aí, que é M, dividiu o segmento BD em dois iguais. Ou seja, esse segmento aqui é igual a esse segmento aqui. E a mesma coisa aqui, dividiu o AM tem que ser igual ao MC, ok? As diagonais de um paralelogramo sempre se encontram no ponto médio. Se você olhar, na prática aí acabou gerando triângulos isósceles, triângulos congruentes 2 a 2, né? Esse triângulo aqui de cima, ele acaba sendo congruente a esse aqui de baixo, e o da direita, ele acaba sendo congruente ao da esquerda, ok? Então, triângulos congruentes 2 a 2 pode ser útil, dependendo da questão que você está trabalhando, ok? Bom, falamos sobre paralelogramos, vamos restringir um pouquinho mais os nossos estudos, vamos falar sobre os retângulos. O que os retângulos são? A característica deles é que ele é um paralelogramo, mas não é um paralelogramo qualquer, é um paralelogramo equiângulo. Equiângulo, igualdade de ângulos, ou seja, ele tem todos os ângulos iguais. Bom, então se a soma tem que dar 360 e todos eles são iguais, 360 dividido por 4 vai me dar 90 graus. Então são 4 ângulos de 90 graus.
Então, um retângulo, ele possui 4 ângulos retos, ok? Bom, o que mais que eu tenho de característica? As diagonais têm que ser congruentes. Ó, então, se eu traçar essa diagonal aqui, ela tem que ser congruente a esta... Deixa eu só mudar de cor. Ela tem que ser congruente a esta diagonal aqui, beleza? Bom, a ideia é bem simples. Esses dois lados eu vou chamar de A, esses dois lados eu vou chamar de B. Como esse cara é um paralelogramo, eu estou usando essa relação anterior aqui, em que os lados opostos são congruentes, ok? Bom, a ideia é simples, né? Esse em vermelho é a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos A e B, e esse em azul também é a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos A e B. Então, se você aplicar Pitágoras nos dois, você vai encontrar que as diagonais são congruentes sem problema nenhum, tá? Então fica interessante aqui de trabalhar juntando as duas informações, que as diagonais são congruentes e elas se cortam ao meio. Então, ó, esses 4 segmentos aqui são iguais, ok? Então aqui sim eu gerei 4 triângulos isósceles, porque gerou 4 segmentos iguais. Isso pode ser muito útil para você também. Bom, dando continuidade, nós chegamos aos losangos. O que são os losangos? Os losangos são paralelogramos equiláteros, ou seja, tem os 4 lados iguais. Então, olha só, esse cara tem que ser igual a este cara, a este e a este, beleza? Então, de antemão, se você sabe um lado, o perímetro é só multiplicar por 4. Bom, o que mais que eu vou aplicar? Bom, deixa eu traçar uma diagonal aqui, por exemplo. Então, olha só, tracei esta diagonal. Bom, o que eu vou aplicar aqui? Olha para o triângulo que formou aqui em cima. Olha para esse triângulo aqui, ó. Beleza? Esse triângulo, com certeza, ele é isósceles. Então, ó, quando eu traçar a outra diagonal, e aí só me interessa aquele pedacinho, ó, para baixo eu vou só pontilhar, eu já sei que ela tem que tocar no ponto médio porque ele é um paralelogramo. Então, ó, esse segmento tem que ser igual a esse. Mas se o triângulo é isósceles, e aí a gente viu na aula de triângulos, se você não viu esse conteúdo, olha aqui na playlist, vou deixar na descrição. Se esse triângulo ele é isósceles, a altura tem que ser também mediana e bissetriz. No caso ali a gente já tem a mediana. Então, ela tem que ser altura, portanto, ângulos de 90, e tem que dividir o ângulo ao meio. Então, ó, cumpriu a condição da diagonal ser bissetriz e das diagonais serem perpendiculares, basicamente cumprindo a ideia de o teu triângulo ser isósceles. Show de bola? Para finalizar, temos o quadrado. Características. É um paralelogramo regular. O que significa ser regular? Bom, ele tem que ser equilátero, e tem que ser também equiângulo. Bom, ou seja, se ele é um paralelogramo equilátero, ele é um losango. Se ele é um paralelogramo equiângulo, ele é um retângulo. Então, o quadrado ele cumpre perfeitamente essas duas características. Ele pode ser chamado de retângulo, ele pode ser chamado de losango, ele pode ser chamado de paralelogramo, o quadrado pode ser chamado por qualquer um desses camaradas que a gente já estudou, inclusive o trapézio também, ok? Ele cumpre qualquer uma dessas características. Ou seja, as diagonais são congruentes, se corta no ponto médio, os ângulos são de 90, todos os lados são iguais, tudo isso está acontecendo no quadrado. Bom, o que mais que acontece? Bom, acho que o mais importante aqui é que você tem lado e lado, porque ele é equilátero. Então, se eu chamei um lado de L, o outro também tem que ser L. Como o ângulo é 90, se você quiser, você pode chamar esse cara aqui de D e aplica um Pitágoras. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Portanto, D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. E aí D, se você extrair essa raiz, vai ficar 2L ao quadrado. Né? Só a parte positiva, estou falando de um segmento, então não vou considerar essa raiz negativa. Então nós temos D igual a o L tá ao quadrado, ele pode sair da raiz de 2. Então, ó, a diagonal é sempre o lado do quadrado vezes raiz de 2. Exemplo, se uma questão te dá um quadrado de lado 8, quanto vale a diagonal? 8 raiz de 2, sem mistério algum. Ok? Então, ó, resumo da história. O quadrado ele pode ser um losango, ele pode ser não, ele é um losango, ele é um retângulo, ele é um paralelogramo
ele é um trapézio. O losango, ele é um paralelogramo e um trapézio. O retângulo, ele também é um paralelogramo e um trapézio, tá? O retângulo, ele não se relaciona com o losango. Os outros, eles acabam se relacionando, tá? E um paralelogramo, ele é também um trapézio. Tranquilo? Bom, essas foram as nossas ideias iniciais sobre quadriláteros. Vai ter um próximo vídeo a respeito disso. A gente ainda tem muito o que falar, principalmente sobre o trapézio. Então, espero vocês no próximo vídeo. Se gostou do conteúdo, deixa aquele like, compartilha com seus colegas e assine o sininho para quando a gente postar esses novos conteúdos, vocês ficarem ligados. Forte abraço, até a próxima aula.